E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco mais simples, mas muito importante. Que na verdade eu queria introduzir esse assunto, que já já a gente vai falar sobre alguns problemas de segurança dentro da internet das coisas, né? Mas antes de tudo, né, o que é internet das coisas? Ou Internet of Things, que é o mesmo significado, né, em inglês. Internet das coisas tem a ver com coisas conectadas à internet, como os exemplos grotescos, né? Pode ser cafeteiras conectadas à internet, geladeiras, aqueles robozinhos que são para limpar a casa automaticamente, né? Varrer a casa automaticamente. Coisas como a sua própria Smart TV, seu smartwatch, qualquer coisa que esteja conectada à internet, coisa, tem a ver com coisa. Hoje em dia a gente considera dentro do que a gente considera Internet of Things, né? Qualquer tipo de equipamento. Pode ser um equipamento industrial, pode ser uma rede de equipamentos que gerenciam, por exemplo, a parte de irrigação da fazenda, que tudo é conectado pela internet, porque se você conectar as coisas em uma rede local, uma rede privada, por exemplo, de uma fazenda, de algum negócio relacionado à agricultura, por exemplo, você consegue controlar as coisas mais fácil. Então, com o botão você consegue fazer, irrigar, sei lá, tal horário, tal dia, então você consegue automatizar as coisas melhor. Então, tanto em questão industrial, empresas, também com as coisas mais normais, né? As câmeras, talvez, sua câmera na internet, uma internet of things da vida. Tudo que está conectado à internet é considerado assim, né? Depende de algum jogo, tem um, tem um tipo de robô, por exemplo, que você da Lego, que você conecta ao celular, por exemplo. E facilmente você conseguir conectar, usar ele através de uma rede na internet. Ou controlar vários robôs ao mesmo tempo com uma rede na internet. Ou de uma forma mais simples, carros como o da Tesla, ou outras empresas, né, que você tem uma rede de carros que são conectadas a um serviço na nuvem. Então eles são atualizados, os carros eles são atualizados no serviço na nuvem. Então, sei lá, todo mês, toda vez que tem atualização, o serviço na nuvem ele constantemente atualiza os sistemas de uma determinada área ali de carros, na questão de carros autônomos, né? Então, várias coisas estão sendo conectadas à internet, só que a questão é que isso é bom. É bom que tem coisas hoje em dia conectadas à internet, coisas que a gente nem pensava, como uma geladeira da vida, né? Que tem Wi-Fi, que tem várias coisas relacionadas a esse tipo de a questão de realmente ser um mini computador e até brinquedos também, mas no geral, o que significa na parte de segurança, né? Essas coisas conectadas à internet. Tem a questão de, obviamente, você está rodando um sistema operacional dentro dessas coisas. Dentro da sua Smart TV, ela tem um sistema operacional. Se, por exemplo, você usar o Linux ou qualquer outra ferramenta e usar uma ferramenta chamada NetDiscover, é uma ferramenta que eu já mostrei no canal aqui para você ver os dispositivos conectados à sua rede. Então você consegue ver os celulares, o IP dos celulares que estão conectados à rede, os computadores, se é Apple, se é Samsung, ou a marca no caso. No geral é bem simples. E você pode ver, por exemplo, o IP da sua Smart TV. Então, sua Smart TV, ela tem um IP, porque ela está conectada à internet. A sua câmera também está conectada à internet. A sua impressora, se ela for por Wi-Fi, ela está conectada à internet. Embora muitas coisas estejam numa rede privada, ela se comunica de uma forma que a gente poderia dizer que é uma internet das coisas. E muitas dessas coisas não tem senha forte. Normalmente usam senhas padrão, né? Esse é um problema, que muitos desses dispositivos online têm usado senhas padrão. E é isso que é um dos problemas principais, porque você consegue pesquisar, por exemplo, usando ferramentas como o Shodan ou uma ferramenta customizada própria, para você achar dispositivos na internet que estejam com senhas ruins, né? Vamos supor, senha 1234 ou 1234 senha, ou admin 123, 123 admin, enfim, não importa. Tem as suas variantes, né? Você pode, por exemplo, pesquisar na internet, usar um banco de dados de senhas com 10 mil senhas, por exemplo, ou mais, 30 mil senhas, 50 mil senhas, e fazer um brute force search, né? Que basicamente você vai pesquisar na internet os dispositivos que têm aquela senha, aquele login, né? Então, aí você fala, não, mas a maioria não deve ser possível
fazer esse brute force, mas na verdade, se você pegar no geral, um número grande de dispositivos, por exemplo, num país, muitos vão estar com senhas padronizadas, né? Que às vezes o próprio usuário, não sabendo fazer o problema disso, o quanto isso é terrível, não coloca a senha. Então, esses dispositivos estão em falta de segurança, né? Por causa dessa questão das credenciais não estarem minimamente fortes, né? Qualquer banco de dados de senhas pode craquear. E isso é uma coisa que pode ser o principal da internet das coisas hoje em dia na parte de segurança. E você conseguir hackear vários desses dispositivos automaticamente. E tem várias palestras na Black Hat, por exemplo, e na DEF CON que mostram isso. Tem uma da DEF CON que se chama Wreck the Sea. Se eu não me engano, é Wreck the Sea, e 2019. E eles mostram como, as palestras mostram, né, como sistemas que a gente nunca pensava que ia estar inseguro através da internet estão inseguros, como por exemplo tem um que mostra, como eu vou deixar na descrição obviamente, o link da palestra, esse na DEF CON, que mostra como o cara conseguiu pesquisar na internet, obviamente com programas automatizados, você pode fazer isso. Nesse caso o cara usou o Shodan, que é uma ferramenta que eu vou deixar na descrição, que eu já fiz vídeo no canal. O Shodan é uma ferramenta que pesquisa equipamentos na internet e também equipamentos com falta de segurança, como webcams e tal, servidores, qualquer coisa. Só que também ele conseguiu achar um iate. Acho que o nome é iate. Não sei se é outra variante do que. Tipo um barco. Ele conseguiu achar um barco vulnerável e conseguiu acesso. Normalmente quando você usa no Shodan, você tem, por exemplo, acesso a tipo uma rede de login. E ele conseguiu acesso a essa rede e conseguiu craquear. Conseguiu o login e a credencial, que eram padronizados. E conseguiu acesso a. E poderia espionar não só a localização, mas dados relacionados ao barco, né? Você poderia tentar aí também um movimento lateral, caso fosse possível. Então, essa palestra que está na descrição, ela demonstra o quanto isso é intenso, né? Então, barcos conectados à internet é uma coisa legal, é uma coisa incrível, mas tem essa questão de segurança que deve ser levada em conta e deve ser feita por profissionais, né? Não é tipo, é só você ensinar o usuário. Não, você não deve ensinar o usuário, você deve, de fábrica, colocar padrões de segurança que sejam mais fortes, né? Você não pode confiar no usuário. Confiar no usuário é errado porque a massa não vai conseguir. Não tem como você alcançar a massa. A massa de pessoas não lê o manual, a massa de pessoas não vai mudar a senha. Às vezes por preguiça, porque não acha que é importante, enfim. Talvez nem eu, dependendo se fosse demorado, nem eu alterar a senha de um produto, né? Ou até alguém da área de segurança, sei lá, preguiça de alterar a senha numa webcam da vida. Mas no geral, o usuário não deve não deve confiar no usuário com relação à segurança. Então, nesse caso, qualquer equipamento poderia estar inseguro. E normalmente nesses equipamentos de internet das coisas, para você escalar, ter um sistema operacional forte e que seja customizável, eles usam Linux. Então você pode ver que na sua Smart TV lá da Samsung usa Linux. Provavelmente todas as Smart TV usam Linux. Praticamente a maioria dos dispositivos de internet das coisas usam Linux quando estão conectados à internet. Então, obviamente, você tem aí uma questão de que o Linux é altamente hackeável. Todos os sistemas operacionais são, mas o cara não vai ter problemas com o sistema operacional nesse caso, porque embora o hardware deles não seja parecido, porque alguns hardwares eles vão ser, obviamente, muito menores na questão de memória e outras coisas, mas no geral é um vetor especificamente intenso relacionado à internet das coisas e essa questão de a maioria dos dispositivos rodarem Linux. E se você tem uma vulnerabilidade nova no Linux, ou até mais antiga, você consegue hackear de repente porque não é como se eles fossem atualizar o sistema operacional constantemente que eles estão usando. Eles não usam obviamente o Ubuntu, né? Eles usam outras que são customizadas, né? Versões obviamente mais customizadas para hardware, mas no geral essas propriedades são as que compõem a falha de segurança na internet das coisas.
credenciais ruins, senhas, logins ruins, você não colocar formas de autenticação talvez até maiores do que isso, de uma forma que fosse impossível hackear remotamente, porque um satélite é uma coisa importante. Então, se você tem acesso através do Shodan, então você já até mostrei no canal isso daí também, no vídeo do Shodan, isso. Você pode ter acesso a até redes de satélites se você conseguir craquear a senha. Talvez não das mais complexas, mas você pode ter acesso. Você pode ter acesso até a coisas relacionadas à NASA, a marinha de certos países, contanto que você consiga craquear. Então, é uma coisa importante, por isso que a internet das coisas é uma coisa boa e é uma coisa que vai crescer. Equipamentos que estão conectados na sua casa, casa inteligente e tal, é legal. Mas no geral, esses equipamentos são altamente hackeáveis e deve ter uma segurança maior para proteger essas coisas. Tem pessoas usando blockchain para fazer segurança internet das coisas. Tem pessoas na questão até de casa inteligente, teve no Shark Tank com isso. Eu não sei qual a aplicação de blockchain na segurança da internet das coisas, porque não faz sentido. Não vejo como isso faria mais seguro na questão de hardware e você conseguir acesso remotamente, enfim. Foi tão expresso no Shark Tank. Talvez eu ponha na descrição, mas no geral é isso. Então a internet das coisas são coisas que não tem na internet. Sua geladeira, cafeteira, sua Smart TV, ou seja, qualquer coisa. E tanto na área industrial também, equipamentos, robozinhos conectados à internet e conectados a uma rede na nuvem ou uma rede privada. Mas o importante é que a internet das coisas é uma coisa que veio para ficar. Tem bilhões de equipamentos conectados à internet agora. E a questão de melhorar a segurança é uma coisa importante. Então, é isso. Até o próximo vídeo.